Olá, seja bem-vindo! Nós somos a Shalom Canaã, uma igreja que sonha em transformar a cidade com a missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus de maneira simples, bíblica e acolhedora. Nós esperamos que essa mensagem chegue e seja edificante em sua vida. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, sentado mesmo. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, glorificamos o Teu nome, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória. Tudo que é feito aqui, Deus, é para que Teu nome seja exaltado acima de todos nós. Senhor, não somos a igreja, não somos as pessoas que merecem qualquer tipo de honra nessa noite, mas somente o Senhor é digno de toda a nossa honra, toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. E queremos dizer para o Senhor que o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar, no nosso meio. E já peço, Deus, que com o poder do Teu nome, Jesus, o Senhor já vá derrubando cadeias, tirando correntes que aprisionam, mentes, Deus, atribuladas, aprisionadas, ou mentes, Deus, que estão distraídas aqui. Que o Senhor venha ligar todos nós ao Senhor, ao Teu trono de graça, à Tua presença, Deus, para que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, um lugar de transformação, um lugar de arrependimento, Deus. Que sempre, Deus, ao encontro da Tua palavra nesta casa, a Tua palavra cause em nós, não somente comoção, mas transformação. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um dos meus irmãos que vão ouvir a Tua palavra, Deus. Que a palavra do Senhor encontre em cada um a terra fértil, Deus, para poder germinar, para poder crescer, para poder frutificar, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série Até que Nada Mais Importe, do livro Luciano Subirá. Quem já leu o livro, nos perdoe aí, que nós não temos a capacidade de passar a informação da maneira que o Luciano passa, óbvio. A gente tem pegado alguns trechos, e aí nós vamos basear em alguns pontos dele hoje, que ele trouxe no seu livro. Mas o tema dessa mensagem, Até que Nada Mais Importe, ela tem um subtema, na realidade, ou um título que você queira dar, que é Troque Seus Amores. E é um convite do Senhor hoje à noite, para a gente poder trocar os nossos amores. E a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 ao 38. Nós vamos ler só até a parte A do 38. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta durante a ministração neste texto. Outros textos que a gente for ler, a gente vai acompanhando no projetor. Então, João, capítulo 1, 35 a 38. Amém? E diz o seguinte: no dia seguinte, João estava ali novamente com seus 2 discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Venham, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou: O que querem? Só até aí. Amém? João, o apóstolo, o discípulo, amado, querido, próximo de Jesus, ele escreve esse evangelho em uma língua, né, mais conhecida de todos, para todos naquela época, do grego. Para poder alcançar ainda mais corações, João ele vem trazendo, ele é muito legal, que ele confirma o Jesus Deus, o Jesus Messias e Salvador. Em todo o seu livro, ele até fala em algum momento assim, olha, muito mais coisas Jesus fez, mas não cabe nesse livro aqui, né? Não cabe aqui, não caberia em todos os livros, mas Jesus fez muito mais coisas. Parece que ele está provando mesmo. E ele já começa o seu livro falando assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí ele vai confirmando as profecias, a própria palavra de Deus encarnada em Jesus Cristo. E aí ele vem apresentando Jesus como esse Redentor, Salvador, e que, através do amor,
vem nos resgatar. E ele não poderia falar de Jesus e confirmar Jesus e afirmar Jesus como Messias se ele não falasse de João Batista, o último dos apóstolos antes de Jesus, o que preparou o caminho de Jesus. A partir do verso 15, ele começa a falar sobre João Batista, né? Como que João Batista andava, o que ele pregava, e ali os discípulos junto ao João Batista. E aí, a partir desse versículo aqui, João Batista ele tem uma revelação do Espírito Santo ao ver Jesus, e ele fala aquela frase muito famosa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os apóstolos que estão junto de João, não bobos, pensam assim: opa, encontramos aquele quem que a gente está esperando. Então não vou ficar aqui mais só seguindo João, eu vou seguir quem? Jesus. Eu vou atrás desse Jesus, porque é esse Jesus aí que João falou para a gente, que é o que a gente tem preparado o caminho, que é o que a gente tem falado aí, né? Ministrado, caminhando, passando pela igreja de João Batista, vamos dizer assim, a congregação de João Batista. E agora eles encontraram quem era esse cordeiro que tirava o pecado do mundo, e eles foram atrás desse cordeiro. Nada mais óbvio do que você ir atrás daquele que é o prometido para te salvar. Correto? Nós estamos aqui por causa desse Jesus. Amém? Porque nós ouvimos, nós cremos, nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus para nós. Amém? E aí, nós estamos aqui para isso. Só que Jesus faz uma pergunta muito interessante quando ele percebe que ele está sendo seguido. Ele pergunta assim: o que vocês querem? Eu acho muito interessante quando Jesus faz esse tipo de pergunta, porque Jesus não fez uma primeira pergunta habitual que todos nós faríamos: quem são vocês? Não deveria? Quem são vocês? Deixa eu saber, né? Se vocês fazem parte aqui do que eu selecionei para chamar, sei lá. Não sei. Jesus não faz esse tipo de pergunta. Jesus não quer saber de onde que eles vieram, filho de quem, qual que é o nome. Jesus não faz esse tipo de pergunta. Serve aonde? Trabalha com o quê? Tem que tipo de dom? Que tipo de capacidade? Jesus não faz esse tipo de pergunta para esses novos discípulos. Jesus pergunta: o que vocês querem? Sabe por quê? Porque baseado naquele texto de Mateus 6, 21, que diz que onde estiver o nosso tesouro está o nosso coração, quer dizer que a intenção do nosso coração, ou o que a gente quer, vai dizer muito mais sobre nós do que o nosso currículo ou o que nós afirmamos ser. Então, não serve para Jesus se os discípulos chegassem e falassem: eu sou o discípulo de João, fulano, eu sou fulano de tal, filho do ciclano, sou solteiro ainda, não fiz faculdade, estou novo, com força para poder te seguir. Jesus não queria saber quem eles eram ou de que capacidade que eles tinham, mas qual era a intenção do coração deles. Porque, como diz, a gente é o que a gente ama. É ou não é? Se a gente se diz cristãos, é porque nós amamos quem? Jesus. Então, não é sobre quem eu sou, título, intitulada, mas quem o meu coração, o que meu coração quer. Meu coração é devoto a quê? Meu coração quer o quê? Qual é a intenção? Qual que é o querer do meu coração? E eu queria que você começasse a fazer uma reflexão durante essa mensagem. O que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? O que a gente quer? Qual que é a intenção do nosso coração aqui? E você pode fazer essa reflexão. E quando a gente vai na Escritura, a Escritura nos diz que a gente vai procurar e vai achar, se o procurarmos de todo o nosso coração. Então, se faz parte da nossa intenção estar aqui, buscar a presença do Senhor, que seja de todo o nosso
coração, seja a nossa intenção, seja aquilo que realmente está lá dentro, é o que a gente verdadeiramente quer. E aí, começando sobre isso, eu queria trazer duas perguntas para a gente poder conversar um pouquinho. A primeira pergunta que eu queria te fazer e a gente conversar é sobre o que o Luciano Subirá traz no capítulo 3. Ele faz um questionamento. Deus é exigente? Por que isso? Quando a gente, no primeiro dia que o Diego trouxe, aquele texto em que Jesus fala o seguinte, lá em Marcos 12, 13, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O Senhor, Ele não está dando opções para a gente amar Jesus em partes. Aqui, na hora que Ele fala força, Ele está falando do teu vigor, do teu esforço. Se Ele está falando a tua alma, se Ele está falando teu coração, a tua mente, Ele está falando o seu racional tem que amar o Senhor, o seu sentimento tem que estar com o Senhor, toda a sua intenção, toda a sua força, toda a sua espiritualidade tem que estar em amar o Senhor. Não é amar o Senhor em parte das intenções, só porque é emocionalmente gostoso, que verdadeiramente é, amar o Senhor. Ou porque é muito bom num culto de domingo, a gente se reunir e sentir a presença maravilhosa do Senhor, que verdadeiramente é. Mas e o nosso esforço? E o nosso racional, quer estudar a palavra? Quer amar essa palavra? Então o Senhor Jesus, Ele coloca que amar a Deus sobre todas as coisas é em tudo, em todas as nossas áreas, requer tudo de nós. Amar ao Senhor requer tudo de nós. E aí a pergunta é, Deus é exigente? Quando o Senhor Jesus, em Mateus 10, Mateus 16, Lucas 14, Ele repete isso, Ele vai falando assim, ó, quem não toma sua cruz, quem não toma sua cruz, não pode vir após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, vai perdê-la. Quem perder a sua vida, vai encontrar. E a pergunta é, Jesus é exigente? Porque Ele está pedindo tudo, Ele não está pedindo parte. Ele está pedindo absolutamente tudo para amar ao Senhor. Até mesmo quando Jesus vai no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 6, lá a partir do verso 25, que ele começa falando sobre as preocupações da nossa vida. Por que está andando ansioso com o que você vai vestir, vai comer? E ele vai falando aquilo. É um texto maravilhoso de mostrar o cuidado de Deus, que verdadeiramente Ele cuida, porque Ele é Pai. E Jesus apresenta esse Pai a Israel durante esse período do seu ministério. Verdadeiramente Ele cuida, verdadeiramente Ele é Pai. Aí lá no versículo 33, Ele fala assim, busque primeiro o reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E aí assim, é muito bom saber que Deus cuida, mas tem uma primeira verdade nesse texto. É que Ele fala que nós devemos buscar o Senhor acima das nossas necessidades básicas. Acima da nossa necessidade de sobrevivência. Eu não digo nem sobre nosso viver. Não é todo mundo que vive, tem gente que só sobrevive, né? Nós somos sobreviventes. Mas além da nossa necessidade básica, devemos buscar o Senhor acima de todas as coisas. E a pergunta de novo para vocês, Deus é exigente? Deus é exagerado? Jesus está sendo exagerado? Jesus está fora de uma realidade? É impossível esse tipo de busca? Ou esse tipo de amor? Por que Deus estaria tão interessado que nós coloquemos Ele em primeiro lugar?
Porque Ele quer ser o mais importante além das outras coisas. E eu quero que você grave no seu coração que Deus não tem necessidade do seu amor. Deus não tem necessidade da sua adoração. Tampouco Deus tem uma baixa autoestima querendo que você o adore e o ache lindo. Tampouco o Senhor precisa de nós para ser Deus. Tampouco o Senhor precisa de nós para se sentir satisfeito. Porque Ele é completo em si mesmo. O Senhor é autossuficiente. Quando a palavra de Deus chama o Senhor de El Shaddai, Ele está falando sobre o Todo-Poderoso, mas também a gente pode, entender nisso que o Senhor é autossuficiente. Ele não precisa da gente, a Trindade se basta. E o que nós estamos fazendo aqui então, né? O que nós estamos fazendo? E aí, quando a gente fala, mas se Deus se basta, se Deus não exige adoração, Ele não precisa de adoração, Deus então está sendo louco? Está sendo demais? O que o Senhor está querendo de nós? Eu quero te dizer que Deus é perfeito. Você crê nisso? Ele é incorruptível. Você crê nisso? Ele não falha nem erra. Você crê nisso? E nem mente. Não tem uma palavra, inclusive essa, amar sobre todas as coisas, amar com toda a sua força, que seja mentira do Senhor. O amor dele é perfeito. Ele é justo. Ele é paciente. Ele é bondoso. Ele é fiel. O Senhor tem inúmeras características que nós não temos capacidade de ser sozinhos. Mas Ele sozinho é tudo isso. E glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer que esse questionamento, se Deus é exigente, eu digo que Deus está acima de qualquer suspeita. Deus é tão perfeito que não há por que suspeitar de por que Deus está querendo de mim muito além de tudo e uma exigência a mais, que eu tenho que abrir mão de tanta coisa. A nossa fé está no caráter de Deus e não no que Deus pode fazer por nós. O caráter de Deus é incorruptível. Romanos 9,14, Paulo vai falar assim: que diremos? Há injustiça da parte de Deus exigir isso tudo de nós? E o que ele fala? De maneira alguma. O caráter de Deus aqui não é suspeito. Ele não está no banco da dúvida do nosso coração. Por que Deus está querendo de mim? Vocês já pararam assim? Vocês já tiveram alguns momentos de dúvida? Dúvida às vezes a gente tem, mas a gente tem que ter dúvidas sobre nós, não sobre o nosso Deus. Nosso Deus está acima de qualquer suspeita. O que Ele fala, o que Ele faz, está acima de qualquer suspeita. Ele é digno de toda a nossa confiança. Amém? Quando Ele exige de nós toda essa adoração, todo esse amor, toda essa entrega, até que nada mais importe, o Senhor está nos protegendo, nos colocando num lugar de proteção. Sabe por quê? Quando Jesus fala assim, não adore a dois senhores, ou você serve a um, ou você vai servir ao outro, ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Aí Paulo vem falando assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Aí o Senhor vai falando assim, a idolatria, tirem a idolatria do meio do povo. Sabe, nós temos uma capacidade gigantesca de criar ídolos no nosso coração. O nosso tempo, a nossa família, o nosso dinheiro, ou até a falta dele. Eu aprendi isso essa semana.
tomei na cara, nem te conto. Um dia eu conto para vocês. A Elaine sabe o que eu estou falando. Enfim. Tantas coisas, nós temos capacidade de levantar senhores no nosso coração. Quando o Senhor fala, me ame de todo o coração, Ele está nos protegendo de nós mesmos. Vocês entendem como que nós temos a capacidade de amar o Senhor aqui? E daqui a pouco eu já não confio no Senhor mais. Eu confio na minha própria força. Eu não amo o Senhor mais agora. Daqui a pouco eu amo o Senhor de novo. O nosso coração é caído. E o Senhor fale, me ame acima de todas as coisas. Não é controle, é proteção. É proteção, porque pai é isso, pai protege, pai direciona. O pai ama. O pai mostra o caminho. Essa é a missão do pai, com amor perfeito. E eu queria contar um negócio para vocês que eu fiquei refletindo, porque vocês sabem que às vezes eu sou meio... Penso nos negócios, não? Viajo bastante. E aí, essa semana eu estava ouvindo, pensando na palavra e tal, e aí eu coloquei as 3 palavrinhas para as meninas. Elas nem gostam de ver que é trem, eu deixo lá, não sei porquê. E aí começou aquela musiquinha assim, né? O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par, meu Jesus está, o céu é um lindo lugar. Eu acho tão gracinha essa música é uma gracinha mesmo. E eu ouço desde que eu era bem pequena, bem petitinha mesmo. E essa música leva a gente a pensar onde a gente quer chegar, né? O céu, que lugar lindo que nos espera. Que lugar maravilhoso que é esse, a morada maravilhosa que Jesus está preparando. Apocalipse 21 vai falar que no céu tem rua de ouro. Um lugar maravilhoso desse. Quem não quer ir para um lugar lindo desse? Sabe? Se o céu, com toda a sua lindeza e riqueza, colocou rua de ouro no chão para a gente pisar, quer dizer que o Deus, dono daquele lugar, é muito mais brilhante, reluzente, valioso e glorioso que qualquer tonelada de ouro. E vocês conseguem entender que o Senhor nos mandar amar a Ele sobre todas as coisas, além de guardar o nosso coração, Ele está nos fazendo participantes da glória e da beleza dEle. Ele quer nos apresentar quem Ele é. Ele é um Deus generoso, não exigente, generoso. Que Deus maravilhoso! Que é muito mais lindo do que qualquer imaginação humana é capaz de pensar. E esse Deus se apresenta a nós como aquele que quer habitar entre nós, que quer morar entre nós, que quer juntos nós nos amarmos, estarmos em relacionamento com Ele, até que nada mais importe. Mas essa frase parece ser dura demais, forte demais, até que nada mais importe. Você sabe por que parece assim? Porque vem a segunda pergunta. Quanto custa amar o Senhor? E aí é que vem, custa e custa muito. Smith, não sei falar, Wigglesworth. Eu coloquei no Google para saber como é que pronuncia, mas eu não sei pronunciar essas coisas. Enfim, um pregador do século XIX, britânico, fala o seguinte: é necessário que estejamos dispostos a pagar qualquer preço, não importa o quanto custa, qualquer preço vale o sorriso e a presença de Deus. E eu queria que vocês abrissem comigo, então coloca aqui, não precisa ou não abram, deixa aí em João mesmo, vamos acompanhar aqui no telão. Lucas, capítulo 14. O que Jesus fala?
Já está aqui? Lucas 14? (25 a 33). Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para ela, disse: se alguém vir a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se como 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, e com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Deixa eu te falar, o reino, a salvação é de graça, correto? Efésios 2:8 vai falar que a salvação é por meio da fé, é de graça, é pela graça, e tudo certo, não há qualquer esforço da nossa parte em relação à salvação, qualquer esforço, mas existe da nossa parte uma responsabilidade ao escolhermos ter uma vida com o Senhor. O Senhor nos escolhe, o Senhor nos salva, mas a gente está naquele caminho. Tanto é que quando ele fala para Maria e Marta, ele fala assim: Maria escolheu a melhor parte. Ou quando ele fala assim: esforcem-se para entrar na porta estreita. O Senhor não está falando sobre se esforçar para ser salvo, o Senhor está falando sobre para se esforçar na sua caminhada de fé cristã, na sua busca pela presença de Deus. A caminhada de fé cristã não está relacionada ao seu esforço de serviço na igreja. Muita gente serve ao Senhor sem amá-lo. Nós estamos falando sobre uma vida de amor, devoção e dedicação e presença a Deus, de Deus. Quando o Senhor Jesus começa falando que quem não deixar pai, mãe, filho, irmão, e vai falando a parentela inteira, e não me seguir não é digno de mim, Jesus falou que tem um alto preço, um alto custo, servi-lo e segui-lo e estar junto dele, na presença dele. E legal que ele começa a dar duas parábolas, duas ilustrações. Ele começa a falar assim: quem começa a construir e no meio do caminho vê que não tem dinheiro, não teve planejamento, e vai terminar de construir, não vai conseguir terminar de construir lá em casa. Nós não terminamos, não. Mas a gente segue. Orando a Deus, mas nós estamos falando de outras coisas. Vamos ligar aqui no que nós estamos falando, sobre a construção de uma vida de fé junto com o Senhor. E ele começa, quem que vai começar a construir sem o dinheiro todo, não se planejou, o que vai acontecer? Ele vai parar no meio do caminho. E ainda vão rir da cara dele. Ou então, quem é que vai para a guerra sem olhar a quantidade do outro exército que está vindo para você se preparar? E aí eu estou com pouco, eu vou ter que pedir acordo de paz, porque eu não vou dar conta. Sabe o que o Senhor quer dizer com isso? Que é necessário você planejar o custo. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor te apresentou um orçamento. O orçamento é X. No caso, vale toda a sua vida. Agora você precisa planejar se você está querendo isso mesmo. Se você vai investir isso mesmo. Você vai investir isso mesmo? Nós temos coragem de investir isso mesmo? O Senhor fala, é necessário planejar. Planejar o custo. Eu estou te falando quanto que vale. Vale sua vida inteira. Você vai querer isso mesmo? E é isso que o Senhor fala. Tem uma frasezinha no Instagram que eu acho legal, mas é modinha, mas é legalzinho, mas ilustra o que a gente está falando. Eles falam assim, é justo que custe o que muito vale. Quanto que o Senhor vale para nós? Que custo que há na nossa vida? A presença de Deus na nossa vida.
Recentemente, eu estava conversando com a Jéssica e com a Débora, do meu GC. A gente estava no piquenique lá no Parque Ipanema. E a gente começou a conversar, papo vem, papo vai, a gente conversa de tudo, né? Mulher tem essa capacidade de rodar todos os assuntos. E nós vamos parar num assunto que é sobre a conversão de muçulmanos na janela 1040. Inclusive, quem quiser orar, interceder, contribuir, acompanhar, tem uma organização muito séria, que é Missões Portos Abertos, que existe há muitos anos. E eles, né, conseguem trazer para a gente muitas atualizações em relação à conversão de muçulmanos na janela 1040. E quando elas contaram o que elas viram lá dos testemunhos de pessoas se convertendo porque Jesus está aparecendo no sonho para elas. Porque como elas não têm acesso à Bíblia, e nós temos, então a fé vem aqui, a palavra, lá eles estão conhecendo Jesus através de sonhos. E não é de hoje, não é que elas falaram assim, não é de hoje, porque eu li um livro, atrevi-me a chamar-lhe pai, há sei lá quantos anos atrás, um livro antigo, e foi a mesma coisa. O Senhor tem trazido a conversão de muçulmanos através de sonho. Eles sonham com Jesus, Jesus se apresenta no sonho para eles, e aí eles começam a procurar quem é, tipo, conhecer, eu quero saber toda a história. Eu quero saber todo desse Jesus que se apresentou para mim. E ali eles se reúnem com cristãos escondidos na igreja perseguida, e eles começam a estudar a Bíblia, e eles começam a aprender de Jesus, e eles entregam a vida deles todinha para Jesus. Mas a entrega deles constrange, porque eles são capazes de largar a sua família, eles são capazes de largar o seu nome, a sua identidade, o seu país, inclusive se entregar à tortura e a martírio, por amor a esse Jesus que apareceu em sonho. Gente, Jesus apareceu em sonho para vocês quantas vezes? Jesus falou com a gente no nosso ouvido quantas vezes? Eles precisaram de uma experiência para poder mudar toda a sua vida, para entregar tudo. Quantas vezes ouvimos o Senhor aos domingos? Quantas vezes isso não é suficiente para nos constranger, para abrirmos mão daquilo que nos conforta, daquilo que nos agrada, e que muitas vezes não agrada ao nosso Senhor e não atrai a presença dEle. O Senhor Jesus precisa ser valorizado por nós. Mateus 13, no verso 44 a 46, vai dizer o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. O reino dos céus também é comparado a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo para comprar a pérola. O Senhor Jesus tem que valer para nós, como para esses muçulmanos, ou como para a parábola que aqui diz, que abre mão de tudo, porque encontrou algo extremamente valioso, que é a presença de Deus, que é a presença de Jesus, que é o amor de Jesus. Esse amor que eu sei que você já foi tocado por esse amor. E não pense você que está aqui, que um dia já foi tocado, mas passou um tempo longe da presença do Senhor e quer retornar. O Senhor Jesus está aqui não para lembrar dos seus dias lá atrás, mas para te traçar uma nova história hoje. É hoje, é para todos nós.
Se há alguma coisa ainda precisamos alinhar com o Senhor a partir de hoje, porque a graça dele é maravilhosa na nossa vida. E ela se derrama hoje e se derramará até o dia da volta do nosso Jesus. Fique de pé no seu lugar. Você está com sua Bíblia aberta aí em João? João 1. Agora nós vamos ler o verso 38 e 39, mas a parte B do 38 e a parte A do 39. E que fala o seguinte: depois que Jesus questionou para eles assim, o que vocês querem? O que vocês querem? Aí eles respondem para Jesus de uma maneira que nós precisamos aprender a responder isso para Jesus. E aí eles falam assim, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Você sabe por que eles perguntam onde Jesus está? Porque eles querem, o querer deles, a intenção deles, na hora que Jesus pergunta o que vocês querem, a intenção deles é estar onde a presença de Jesus estiver. Porque eles encontraram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que antes, João Batista pregava o seguinte, arrependam-se que está próximo o reino dos céus. Em Mateus 3 está isso. Mateus 4, Jesus fala assim, arrependam-se, o reino dos céus já está aqui. E Jesus é a presença que nós precisamos querer onde Jesus estiver. Porque essa presença é maravilhosa, ela é transformadora, ela é acolhedora. É um amor que eu tenho certeza que você jamais sentiu antes, nem experimentou. Não há tempo a perder. O Rei está aqui. A presença de Deus está aqui. E Ele nos autoriza a sua presença. Sabe o que ele fala para os discípulos? Venham e vocês verão. Ele autoriza os discípulos à presença de Jesus, a andar com Jesus, a estar com Jesus. E Jesus hoje fala, venham e verão. Ele nos autoriza a sua presença. E eu queria que você adorasse o Senhor. Adore Jesus. Chame por Ele, pela presença dEle. Declare palavras de adoração a esse Deus. É manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti.
A pergunta que nós temos hoje. Nós temos uma pergunta hoje ainda, uma última reflexão. Como amar a presença de Deus acima de todas as coisas? A presença de Jesus acima de todas as coisas. O salmista, no capítulo 27, no verso 4, vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor, e eu procuro que eu possa viver na tua presença todos os dias da minha vida. O nosso coração deseja a presença de Deus. Quanto nós falhamos diante de Deus na nossa busca por Ele, porque nós precisamos trocar os nossos amores. Temos amores acima de Jesus no nosso coração. Quantos amores estão acima de Jesus no nosso coração? Eu queria que você refletisse antes de você voltar a adorar Jesus. O que você ama mais do que Jesus? O seu trabalho? O seu dinheiro? A sua família? A sua saúde? O seu conforto? O seu sucesso? O que nós amamos mais do que a Jesus? Amamos tanto o nosso tempo, o tempo para nós mesmos. Amamos tanto o nosso lazer. Eu sei que Jesus está em tudo isso, mas às vezes nós preferimos isso do que buscar a presença de Deus intensamente. Ou amamos mais isso do que fazer a vontade de Deus, que é perdoar, que é se entregar, que é se arrepender. Amamos mais as nossas feridas, às vezes, as nossas mágoas, que Jesus pode curar, mas quantas vezes impedimos Jesus de entrar? Reflita! E agora, fale com Jesus. Eu me arrependo, Jesus. Troque os meus amores, Jesus. Troca os meus amores, Jesus. E me alinha ao teu amor. A teu amor que nos completa. Que é perfeito para nós. Que é tudo que nós precisamos. Troque os nossos amores, Jesus. E derrama sobre esta igreja, Deus, a tua presença, a tua presença, a tua presença, em nome de Jesus. Obrigada por nos ouvir. A Shalom Canaã é uma igreja em células localizada na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Um lugar de transformação contagiante. Cremos que tudo vem da palavra e ela nos conecta com Deus, com o próximo e com a nossa cidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse o nosso Instagram, @ShalomCanaã.